A paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo. Eu sou a missionária Cristina e hoje é o dia da nossa estreia, né, do Sunset on Mission Podcast. E palmas para Jesus, porque ele é o nosso convidado especial. E a nossa estreia, ela não podia ser diferente. O nosso convidado de estreia é o nosso pastor local, dirigente. É uma pessoa super divertida, ao mesmo tempo ele é zeloso. Nós podemos dizer que ele é mais iguapense do que guarulhense, porque ele cresceu lá. E é meu priminho de sangue, casado com a pastora Silvânia, pai do Paulinho e do Nicolas. É o nosso querido, amado pastor Wilson. Seja bem-vindo, pastor Wilson. Obrigado, Deus abençoe. Então, para começar, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por esse projeto que está acontecendo, né, e em nome da equipe eu quero agradecer também ao pastor Wilson por confiar essa missão em nossas mãos, né, em nome da Vitória, do Diogo, do Kevin, da Bruna, e o meu collab aqui, o pastor Akira, meu esposo, e a gente sabe que isso é um plano de Deus, né? Porque é uma equipe assim que eu a princípio vi que é assim é o grupo improvável, né? Que aos olhos humanos assim a gente achava assim, é um desafio muito grande, tenho muito medo, muita vergonha e a gente tinha que vencer tudo isso. Estou vencendo aqui agora, né? No momento. Mas, como é plano de Deus, a gente está aqui, então, para fazer parte. Amém? E a gente não teve muito tempo para conversar sobre esse projeto, né, pastor? Mas, assim, como é que foi, assim, pastor, assim, tipo... O pastor já tinha esse sonho no coração de ter um podcast? O objetivo é de evangelizar, assim, dessa maneira? Como é que é? Boa tarde, né? A paz do Senhor Jesus, os irmãos aí que vão nos acompanhar futuramente, né? Então, na realidade, esse projeto já nasceu faz tempo, muito tempo, né? A gente tinha, na realidade, na época que entrou a pandemia, né? A gente começou a fazer as transmissões online, os irmãos acompanhavam pelo nosso canal no Facebook. Isso daí foi crescendo, né? Foi fortificando essa visão. Aí a gente projetou em melhorar, né, a nossa transmissão para os irmãos. E daí foi surgindo. Veio até a oportunidade de a gente poder gravar alguns sermões, colocarmos lá no YouTube, para os irmãos poderem sempre ter uma palavra de Deus para o coração da igreja. Mas aí, isso daí foi aumentando, surgiu projetos de fazer cultos online, né? Não apenas o culto presencial, mas um culto, por exemplo, um pouco mais tarde, de sexta para sábado, ou de sábado para domingo. Isso daí ficou nos planos, só nos papéis, mas nunca andou, né? Aí, e eu sempre pedindo para Deus, Senhor, será que isso é da Tua vontade, de nós usarmos a rede social para poder alcançar vidas, porque nós sabemos que nós alcançamos alguns lugares afora, não somente dentro do Brasil, fora, né, como Japão, África, nós temos chegado, né? Isso daí cresceu a vontade de levar o Evangelho através da rede social. E essa vontade foi crescendo e Deus foi abrindo essas oportunidades, né? Nós temos os nossos cultos presenciais e a gente queria alcançar um pouco mais, né? Levar o nome de Cristo, porque foi Ele que deu a oportunidade de nós estarmos aqui, de fazermos essa gravação, essa transmissão, né? Então, assim, esse projeto, na realidade, já nasceu há um tempo, da época da pandemia, ela foi ganhando força, até chegar nesse momento. Só que eu via que, para mim poder fazer essas lives, esses vídeos, seria muito corrido, né? A vida da gente, assim, pela graça de Deus, o Senhor tem dado graça, a sua misericórdia tem alcançado nós. Nós temos feito
a obra do Senhor com alegria, né? Só que tem dia que não dá para fazer, né? Tem dia que não dá para você gravar, não dá para você fazer essas transmissões, né? Aí eu fiquei falando para Deus, né? Senhor, mostra alguém que possa fazer, que tenha a cara da Sansei, né? Para poder levar o nome de Cristo através dessas transmissões, através desse podcast, no meio de evangelismo, né? Conversar com convidados que venham falar como chegou até Jesus, né? Como foi a vida dele, a caminhada, a trajetória para conhecer Cristo, né? Porque tenho certeza que todos tiveram um caminho, passaram por um processo, passaram por ganhos, por perdas, né? Para chegar até aqui. E para chegar até aqui não foi fácil. Só que eu sempre orando a Deus, pedindo a Deus para que a gente pudesse colocar algo que pudesse alcançar mais vidas, né? Surgiu esse propósito com Deus, coloquei em oração a Deus, só eu e Deus, não comentava com ninguém. Aí até que no dia do culto, né? Estava aí no culto e eu falando para Deus, Senhor, e agora? Que eu preciso fazer isso. A igreja, ela precisa disso, né? Para os irmãos divulgarem para outras pessoas. Até que naquele momento eu vi você, né? A missionária Cristina, a cara da Sansei, para poder fazer esse projeto, né? Esse projeto que não nasceu no coração meu. Primeiro nasceu no coração de Deus. Amém. Depois, né? O Senhor projetou isso ao nosso coração. Porque a gente não faz nada pela nossa vontade, a gente prefere fazer a vontade de Deus, né? Então, esse projeto, esse plano de colocar a Sansei nas redes sociais, não é para ganhar curtida, para alcançar fãs, não. Isso daqui é para evangelizar, né? Para a gente poder falar um pouco da gente, que às vezes as pessoas entram na igreja, a pastora Kira, a missionária Cristina, as pessoas olham os irmãos dentro da igreja, e ela não sabe o que ela passou, ela não sabe o que ela viveu. E através desse podcast, através dessa entrevista, desse programa que estamos fazendo, as pessoas vão poder conhecer um pouco dos irmãos da igreja. Né? Eu creio que tem muitos convidados para estar aqui sentando nessa mesa, né? Para conversar com a missionária Cristina, com a pastora Akira nessas lives, nessas transmissões. Eu tenho certeza que tem gente que tem testemunho lindo guardado ali, né? Tem pessoas que têm algo que a gente não sabe, a gente nunca viu. A gente olha para a cara do irmão, conversa com o irmão, mas a gente não sabe o que ele passou, qual foi o processo dele, né? Para poder chegar aqui. Então, esse era o maior propósito da criação desse programa, né? Então, eu creio que a gente começa assim, devagar. Mas eu tenho certeza que se esse projeto nasceu no coração de Deus, eu tenho certeza que isso aqui vai alcançar muitas vidas, vai conquistar várias almas para Cristo, né? Várias vidas para Cristo. E através disso aqui vai fazer pessoas a se renderem aos pés daquele que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, né? Amém. Em nome de Jesus, eu creio. Bom, a nossa família, né? Ela, no passado, ela serviu a diversos deuses, né? E aí eu tenho essa coisa de arrependimento, assim, porque eu deixei Jesus como se fosse minha última opção, minha última escolha, na verdade, né? E para o pastor, como é que foi, assim, com que idade que o pastor conheceu, né? Porque, assim, a lembrança que eu tenho, assim, do pastor quando era pequenininho, né? Era em Iguape ali, quando a gente pescava, era o pastor limpando peixe, quando a gente voltava da pesca, essas coisas. Mas eu não me lembro ao certo como que foi a conversão do pastor, como é que... Conta um pouquinho para a gente. Sim, há uns 23 anos atrás, 24 anos atrás, quase, né? Com 15 anos, né? Na escola, a gente sempre ouvia os amigos de escola que falavam assim, convidando, vamos para a igreja, vem conhecer a nossa igreja. E eu sempre falando que não, né? Na realidade, eu nunca tive uma visão da igreja evangélica
que fosse uma igreja boa, uma religião boa para se seguir. Sim. Eu nunca tive essa visão naquela época, né? Verdade. E até, modo de falar assim, atrapalhava o culto de algumas igrejas, ainda quando moleque, quando jovem ainda, né? Mas assim, com 15 anos de vida, eu senti no coração de conhecer, entrar numa igreja. Mas essa vontade, ela não nasceu através dos convites. Ela nasceu, na realidade, quando eu estava indo para o carnaval. Estava indo para o carnaval e eu passei de frente a uma igreja, estava tendo um culto. E eu falei assim, eu senti no coração de parar do outro lado da calçada. E eu senti vontade de entrar na igreja. Senti vontade de querer entrar lá dentro. Ver aquele povo cantando com alegria, sabe? Foi atraído, então, né? Fui. Ali parece que foi algo que me chamou a atenção, né? Era diferente, não da forma que eu agia um pouco antes com as igrejas. Eu estava indo para uma festa carnal, para uma festa pagã, e do nada, assim, parece que o Espírito Santo de Deus me parou na porta da igreja do outro lado da rua, e eu senti vontade de entrar ali dentro. Eu escutava os irmãos louvando aquele hino ao único, né? Um hino muito antigo. Sim. Aí eu senti vontade de entrar naquela igreja. Eu entrei na igreja ali, né? Eu entrei naquela congregação, naquela igreja, naquela assembleia. E ali parece que foi o primeiro amor com Deus. Ali, praticamente, eu senti coisas que eu nunca senti na minha vida. Mas pode dizer assim, mas 15 anos de vida? Sim, 15 anos de vida. Hoje você for olhar para o lado de hoje, para o tempo moderno de hoje, crianças com 10, com 11 anos, você já tem os pensamentos mais avançados que muitas crianças que cresceram naquela época, né? Então, a gente com 15 anos ali, por quase 16, né? Entrando na igreja ali, vendo aquele povo cantando com alegria, e Deus falando na igreja, aquela coisa, sabe? Aquela coisa que te motiva. Você vê coisas que você nunca sentiu, você sente coisas que você nunca sentiu, vê coisas que você nunca viu. Foi aquele momento que me atraiu, né? Aquele momento me fez segurar dentro da igreja. Eu não consegui sair no meio do culto para mim prosseguir a minha caminhada para a festa. Eu parei ali na igreja, eu fiquei dentro da igreja, eu esperei o culto terminar. Quando o culto terminou, eu não vou mentir, eu fui para a festa. Fiquei até altas horas na rua. Mas é como se aquilo que... Quando eu entrei na igreja, é como se tivesse lançado uma semente aqui dentro, né? Eu senti, vamos dizer assim, a semente sendo implantada, e com o tempo ela foi ganhando força. Então aquilo não morreu naquele dia que eu entrei na igreja. Então, a partir daquele dia que eu entrei na igreja, eu posso ter ido para a festa pagã, eu posso ter compartilhado coisas que não agradavam a Deus, mas aquilo foi ganhando força. Cada dia que se passava ganhava força. E na outra semana eu falei, eu quero ir para a igreja, né? A minha mãe já era evangélica, já era convertida, já era crente, Minha mãe tem, eu acho que vai fazer 30 anos de igreja já, né? 30 anos de igreja que ela. Então, quer dizer, ali, aquele momento ali foi algo que eu nunca presenciei na minha vida. Então ela já era da igreja, mas chegava a convidar o pastor? Não, ela não convidava. Não. Que ela sabia que, na realidade, eu não era muito ligado para isso por causa da denominação que nós éramos, né? Da religião que nós seguíamos, né? Então, assim, a cultura ela ficou presa, né? Devido às pessoas antigas. A nossa família ela tem uma tradição muito grande, né? Então, assim, a gente se prendeu muito a isso. Eu, no começo, assim, eu fiquei com o pé atrás, não vou mentir, né? Mas era uma coisa assim que eu via a minha mãe feliz. Então eu falei assim, então ela que prossiga aquilo que ela quer. Mas no meu coração eu não queria. Eu não queria ir para a igreja com ela, eu não queria... Só que o pastor ia em casa, nós recebia, eu respeitava tudo, mas assim, meu coração não era voltado a ir à igreja. Não era. Foi depois de um tempo, né? Depois de uns 6, 7 anos que eu fui frequentar a igreja evangélica. Sim. Não foi fácil, mas assim, eu criei esse sentimento
né? Comecei a escutar os hinos que minha mãe colocava dentro de casa. Isso daí foi aprofundando, porque o hino que eu ouvia era aquele único, né? Aquele hino antigo. E no dia que eu passei na igreja, eu escutei aquele louvor, eu parei ali, eu entrei ali. E daquele dia lá foi o primeiro encontro que eu tive com Deus. Dali para lá, posso ter ficado um tempo frequentando o mundo e a igreja. Mas depois de um tempo, firmei meus pés na igreja. Queria fazer de tudo na igreja. Eu queria ser aquele bombril, ajudar em todos os lugares da igreja. Não me preocupava se alguém brigasse comigo, se alguém chamasse a atenção de mim. Eu não estava nem aí. Eu só queria fazer algo porque eu senti coisa que eu nunca senti na minha vida. Então eu queria fazer isso para Deus. Então eu coloquei a minha cabeça, eu vou fazer isso para Deus, não para o homem, né? Porque se eu olhasse para o homem, eu sabia que eu não ia para longe. Eu ia ficar pouco tempo da igreja, eu ia sair fora. Então eu precisei olhar para Jesus. Se eu ficasse olhando para o homem, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria aqui, porque eu estaria olhando para o homem e ia ver tanta coisa que não agradou a Deus, tanta coisa que não agrada, tantas coisas que as pessoas falam, mas não vivem. Então, assim, isso daí poderia ter tirado eu da igreja, mas eu não olhei para isso, eu olhei para Deus, né? Olhei para o Senhor, foi a coisa que eu aprendi na minha vida, olhar para Deus. Foi naquele momento que eu entrei na igreja, olhei para Deus, frequentei um pouco o mundo, mas parece que Deus falou mais alto. Isso foi mais forte dentro de mim. Glória a Deus. É porque assim, tem um valor que eu acho que foi passado para nós, né, descendentes de japoneses, assim, que nós temos que ser resilientes. É um valor que ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é ruim, porque eu acho, assim, eu vejo que endurece o nosso coração. Eu também fui muito dura no início, né, era complicado para mim, né, que, assim, vamos dizer que, tipo, na época que o meu pai faleceu, né, que foi há 36 anos atrás, tinha alguns evangélicos que moravam na rua, mas a evangelização não era como é hoje, né? A gente vê assim que quem nasceu em berço evangélico, né, vai para a igreja, mas eles não eram de convidar, né, a vizinhança. Então, assim, meu pai não teve a oportunidade de conhecer, né? Não culpo, não é nada disso, mas assim, um valor que foi inserido em nós, às vezes, é a resiliência, que às vezes vira até teimosia, né? Um coração duro, né? E assim, o pastor nasceu em Guarulhos, né? Foi isso? Sou nascido aqui em Guarulhos. Aí depois foi para Iguape, cresceu Iguape. lá. Isso. E a volta para Guarulhos, né? Assim, Deus já havia revelado através de alguém que o pastor ia voltar para cá. Como é que foi, assim, essa história? Então, missionária, na realidade, eu nunca tive planos para vir para Guarulhos. Nunca. Isso nunca nasceu dentro de mim, planos, vontades para estar aqui vivendo em Guarulhos. Eu nasci em Guarulhos, não conheci Guarulhos, fui embora para o litoral sul, lá em Iguape. Vivi bastante tempo lá, me criei com o povo de lá, né? Ganhei até sotaque deles lá, até a forma que eles conversam, pelo linguajar eu entendo até hoje. Se eles forem conversar lá, eu entendo o linguajar do iguapense. São coisas contrárias, né? Eles usam as expressões contrárias. Por exemplo, quando fala que é bonito, é feio. Quando fala que é feio, é bonito. Então, assim, são expressões contrárias, até os linguajares, as palavras, né? Certo. Eu cresci com eles lá, né? Eu acredito que meus irmãos também tenham entendido um pouco disso, mas como eu vivi bastante tempo com o povo de lá, mesmo depois de ter terminado a escola, né? Permaneci vivendo lá, aí tive a oportunidade de abrir uma lan house, uma locadora, né? Lá já era evangélico, já era crente, mas abri aquela lan house, aquela locadora, com a ajuda do meu pai, né? O padrasto. A gente abriu lá, a gente constituiu um lugar, vamos dizer, razoável para poder receber as pessoas, né? Bem legal, tudo, divertido. E sempre lotava, sempre cheio de gente. Então, aquilo lá praticamente, na minha cabeça, ela estava enraizando. Tipo, eu não teria futuro em Guarulhos.
Guarulhos, para mim, era uma cidade que só faria parte do mapa da minha vida. Né? Seria só apenas algo que estaria dentro do meu RG, demonstrando que era nascido aqui. Só que eu nunca imaginei sair da cidade que eu convivi, que eu cresci. Não que eu nasci, mas que eu cresci, né, e vivi. Então, assim, depois de um tempo, o meu irmão veio, convidou, chamou. Eu sempre falando para ele, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui. Trabalhar lá, né? Que eu praticamente assim eu limpava peixe, né, para os turistas. Então, assim, mas eu não deixava de ir para a igreja, né? Fui crescendo assim. Sim. Mas depois que abriu a Lan House, também não deixei de ir para a igreja, não abandonei a obra do Senhor para nada. Ninguém, nada me tirou da presença de Deus até hoje. E nada, eu acho que teria... a gente tem que ser vigilante, né? Tem que ser vigilante. Mas assim, o diabo pode soprar pelos 4 cantos contra a minha vida. Mas assim, tirar o pé do acelerador, às vezes a gente tira. Mas eu não vou apertar o freio e desistir. Parar, né? Posso tirar o pé do acelerador e perder as forças para o carro andar. Mas apertar o freio, eu acho que isso daí para mim não convém mais, né? Hoje a gente já não é mais novo, hoje a gente já tem uma vida, tem uma família, né? Tem uma estrutura que Deus fez para nós, Deus nos estruturou, Deus nos capacitou. Então, assim, a visão é continuar, prosseguir, independentemente dos ventos, das tempestades que vierem. Meu irmão lançou esse projeto, falei que não, mas aí conversei com a minha mãe, e ela falou que seria melhor eu estar vindo para cá. Foi dali que surgiu essa situação. Foi da hora que eu falei assim, então tá bom, vou aceitar. Né? Sim. Decidi aceitar e vir para cá. Para trabalhar aqui. Para trabalhar. Surgiu proposta de serviço. Sim. Fui trabalhar. Eu acho que fazendo uns 3 meses de trabalho, eu fui comprar as pessoas que ficam vendendo ambulante, né, lá dentro do CEAGESP. Sim. Eu fui comprar um DVD evangélico para poder assistir em casa. Não tinha internet, não tinha nada, né? Tinha que ficar, né? Aí eu comprei um DVD evangélico, fui comprar o DVD evangélico. O rapaz também era crente. Ele olhou para mim e falou assim: ó, Vaso, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou assim para mim. Eu falei: pode falar. Deus está dizendo para mim que você não vai ficar 1 ano aqui dentro do CEAGESP. Em menos de 1 ano, Deus vai tirar você e vai te colocar na frente de um ministério e vai colocar você junto com a sua família. Glória a Deus. Eu recebi da parte de Deus. Eu falei: eu amém, eu recebo. Mas isso é em 3 meses, só de trabalho. Como seriam 3 meses de experiência. E a gente fica no será, né? Ele falou 1 ano. Sim, se eu começasse a contar 3 meses, faltaria para mim quanto? 9 meses. Ou 8 meses e 29 dias, vamos dizer assim, ou 30 dias. Sim. Seria essa matemática. Fui lá, fiquei com aquilo na cabeça. Passou-se, se eu não me engano, acho que chegou a uns 10 meses que eu estava lá dentro do CEAGESP. Né? O pastor Kate chegou em mim e disse para mim: Deus colocou no meu coração de abrir um ministério. Glória a Deus. Ele falou para mim, isso uns 10 meses. Só que assim, mas eu vou orar, ele falou. Aí ele falou para mim assim: mas você não quer ser o dirigente da igreja? Naquele momento, automaticamente... Como Deus é maravilhoso. Automaticamente eu falava para Deus: Senhor, se eu estou no lugar certo... o Senhor disse para mim lá em Iguape que eu iria pregar para muitas pessoas, para ganhar vidas. Só que dentro do CEASA não tem como eu pregar esse evangelho dentro do CEASA. É muito difícil, né? Mas podia dizer assim: não, mas é fácil, é só você parar as pessoas. Você sabe que se você falar para uma pessoa que de repente ela não aceita a sua religião, de repente ela pode se invocar com você, criar uma briga, criar uma rincha,
né? E principalmente com clientes. Você pode atrapalhar a empresa falando de Cristo para um cliente, o cliente fala, eu não compro mais aqui porque você fica falando besteira para mim. Isso poderia atrapalhar. Então, eu sempre fiquei quieto na minha. Sempre fiquei quieto na minha. Aí até que surgiu um dia uma oportunidade de ser um pouco reconhecido ali dentro. Foi quando um empresário me chamou para mim ir na casa dele fazer oração. Ele viu eu lá, ele falou assim, você é evangélico, eu estou sabendo que você é um homem de Deus, que isso. Eu queria que você fosse orar na minha casa. Eu falei, vou. Confiei nele. Eu entrei no carro de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu entrei no carro dele, eu fui com ele na casa dele. Primeira vez oramos. A outra vez eu chamei o pastor Kate foi, nós fomos lá. E o ministério ali foi indo. Nisso ainda não eram ungidos como pastores, não, né? Não. Não era ungido a pastor de igreja, fazendo não. a obra, né? Sim, somente evangelista. Aí, fomos lá, voltamos, fizemos a obra que tinha que fazer. Isso já tinha se passado uns 11 meses. Estava se aproximando o tempo de Deus, que era menos de um ano, e não um ano. Quando eu fui comprar mais um DVD, aquele mesmo irmão disse para mim, o seu tempo chegou. Deus confirmou a obra na tua vida através de alguns momentos que Deus fez você entrar em lugares onde você nunca pisou. Eu comecei a pensar. Eu fui na casa dessa pessoa. Né? Fui na casa dessa pessoa. Ali pudemos levar a paz de Cristo para essa pessoa. Glória a Deus. Né? Largou as bebidas alcoólicas, largou alguns vícios que tinha, tudo pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Fomos lá, cumprimos a palavra do Senhor. Depois desse tempo, o pastor Kate chegou e falou para mim, vamos abrir a igreja. Foi uma confirmação, então. Foi, eu precisei, até hoje eu coloco isso na minha cabeça, que eu precisei passar por esse momento para chamar o pastor Kate. Eu convidei o pastor Kate para a gente ir nessa casa, porque ele falou para mim ir até a casa dele, mas eu não sabia, não tinha carro. Aí o pastor Kate falou para mim, eu sei, vamos lá, eu levo, a gente vai lá orar. Né? O pastor Kate era aquela pessoa que gostava de fazer oração nos lares, eu ia junto com ele. Isso. Né? Aí eu falei para ele, ele falou assim, vamos lá, fomos lá. Foi ali que Deus confirmou meu ministério. Foi ali que Deus confirmou meu ministério e mostrou para ele que, vamos dizer assim, eu era capaz de conduzir um rebanho. Né? Vamos dizer assim. Né? A gente nunca pode desvalorizar os planos que Deus coloca na nossa mão, os projetos que Deus coloca na nossa mão. Amém. Se você desvalorizar aquilo que Deus coloca na tua mão, você sempre vai se tornar uma pessoa fracassada. É verdade. Você precisa valorizar aquilo que Deus colocou na sua mão. Então eu falei assim, eu vou valorizar. Foi a porta que Deus abriu. E ali foi a confirmação. O pastor chegou em mim e falou assim, vamos abrir a igreja, conversa com o tio Tadashi, né? Fui lá, conversei com o tio Tadashi. Ele disse para mim assim, coisas que ninguém sabe, só eu e ele estavam naquele dia. Ele disse para mim assim, se isso está no teu coração, e principalmente no coração de Deus, eu quero que você vá e faça. Ele falou para mim, eu quero que você vá e faça. Amém. Se não der certo, a porta sempre vai estar aberta aqui. Amém. Eu saí com os 2 pés na frente. Eu não saí pelas portas do fundo da empresa. Amém. Eu saí pelas portas da frente. Glória a Deus. Quando deu 11 meses e 28 dias ou 29 dias, Uau. o tio Tadashi me chamou. Ele disse, vou pagar todos os seus direitos e a partir de hoje você está dispensado. Amém. Foi naquele dia. Recebi todos os meus direitos. Não ficou nada para trás. Amém. Saí pela porta da frente. Ele me deu a oportunidade. Ele disse que poderia voltar a hora que quisesse. E Deus foi honrando, foi honrando, foi honrando.
E isso agora vai fazer 12 anos aqui a Sansei. Ano que vem, provavelmente em março, faz 12 anos a igreja. Então, quer dizer, em 12 anos, aquilo que começou através de um ambulante, vendedor, Sim. está se cumprindo até hoje. Então, eu não me preocupo com amanhã. Lógico, a gente como carne, a gente se preocupa. Mas eu sempre estou debaixo da palavra de Deus. Amém. Confiei na palavra do Senhor, 12 anos o Senhor me sustentou. 11 anos e poucos meses o Senhor me sustentou. Amém. Então até aqui nós chegamos, né? Amém. Até aqui o Senhor nos ajudou. Né? Então assim, a Sansei nasceu através disso. Foi através de uma revelação de um rapaz, a confirmação de uma casa, para que eu pudesse chegar aqui e se cumprir a palavra do Senhor. Para a honra e para a glória do Senhor e pela sua misericórdia, nós chegamos até aqui, até agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer falar um pouquinho sobre, enquanto acontecia isso com o pastor Wilson, o que acontecia com a gente, né? Conosco, né, a gente Estava congregando numa outra igreja nessa época. Estava congregando em outra igreja, né, a gente decidiu se batizar e estava já num período... Eu não sei ao certo dizer se foi através de uma pregação ou foi através de um devocional ou de uma oração que fizeram, que eu fui escrevendo num caderninho que Deus estaria preparando outro ministério para a gente ir, né? E aí foi no dia do velório do seu pai. Isso, aí no que o velório, pastor, né? Aí o pastor Kate chegou e falou assim, eu tô... Foi em janeiro. Foi em janeiro, isso, foi em janeiro. A gente orou e vai abrir uma igreja, né? E vocês estão sendo convidados. Aí a gente, amém, né? Vamos orar. E como Deus já estava programando, já estava sentindo isso no coração, foi confirmação, né? Praticamente foi isso em janeiro e aí foi em março, né? Foi só o tempo de, praticamente, acho que foi uma reforma simples e aí a documentação já estava no primeiro culto da Sansei lá. E o pastor era solteiro e era nosso vizinho. É verdade, né? É verdade. Nessa É verdade. época. E foi assim que nasceu o Ministério Sansei, né? Foi. Aí o primeiro culto nosso até, né? A igreja, ela estava no chão cru ainda, né? Não tinha piso. Era só o contrapiso, né? Foi. Só o contrapiso ainda. A gente fez aquele culto. Culto, acho que tinha umas 30 pessoas, acho, né? Glória a Deus. Aquele culto lá, né? Foi as pessoas convidadas. E dali, Sansei foi avançando, né? Isso. Deus sempre segurando na nossa mão. O Senhor até hoje não soltou a nossa mão. E o Senhor sempre tem ajudado a gente, né? Até hoje. Verdade, glória a Deus. Vi, acho que tem uma pergunta daquela época, do começo do Ministério Sansei, assim, sabe? O pastor quer olhar no telão? Esse telão está um pouco pequeno. Quem não me conhece, meu nome é Marizene. É com muita alegria que eu estou gravando esse vídeo e também quem me conhece sabe que eu sou meio tímida. Mas eu louvo a Deus porque eu não poderia deixar de falar do Ministério Sansei, da vida do pastor Kate, do pastor Wilson. Eu lembro que eu fui aí no primeiro culto de inauguração, o pastor Kate conheceu e fez o convite. E aí fiquei durante 6 anos, para a glória de Deus, fui ungida pelo pastor Wilson, né, os pastores aí como diaconisa, né? E eu agradeço a Deus pela vida dele, que me deu essa oportunidade, né, na escolinha bíblica. Fui eu e a Letícia, na época, filha do pastor Taira. Nós fomos as primeiras professoras da escolinha, onde a princípio era só para cuidar das crianças. E já no primeiro dia o Senhor ministrou na minha vida a multiplicação dos pães para mim passar para as crianças, né, ensiná-las. E ali a gente foi aprendendo também. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Wilson, que ele
Sempre que iniciava o culto, ele estava ali de joelhos dobrados, uma coisa marcante na minha vida. E ali a gente foi crescendo espiritualmente. Deu oportunidade no grupo de louvor. Cris, amo a sua vida. Ali como adoradores do Rei, nós não tínhamos experiência, mas o Senhor operava, porque na humildade ali a gente louvava a Deus com amor, com coração. E Deus libertava vidas. Glória a Deus. Essa é a irmã Mari, né, que foi na inauguração do Sansei, né? E ela mandou essa mensagem aí, pastor Wilson, pastor Kate. Para quem não sabe, pastor Kate é o pastor presidente, né, da Assembleia de Deus Ministério Sansei, é o nosso tio. E é isso, pastor. A Marizênia hoje congrega em outra igreja porque casou, né? Sim. Então ela está com o marido dela lá. E como é que é, pastor? Assim, foi muito difícil no começo, né? Nessa época. Vem a lembrança isso? Como é que é? Sim, primeiramente, um abraço, né? A diaconisa Marizene, né? Teu esposo. Que Deus possa continuar abençoando a vida deles, né? Estiveram recentemente aí na igreja, né? É verdade. Que Deus continue abençoando eles. Então, missionária Cristina, na época que a igreja ela foi estruturada, né? Foi muito difícil, né? Eu carreguei sempre dentro de mim uma forma de um culto assembleiano. Sou nascido na Assembleia, né? Sempre fui doutrinado dentro da Assembleia de Deus, como igrejas, vamos dizer, tradicionalistas, né? Bem rígidas na época, né? E fui crescendo, fui me adaptando com o tempo novo. Nunca dirigi igreja naquela época, porque na época que a igreja que eu estava, ela se fechou. Eu tinha, juntamente com um outro presbítero, amigo meu, né? Na época agora é pastor Costa, né? A gente tinha projetado. O meu salão seria desmontado, não seria mais lan house, e seria a igreja ali. Pastor Kate, pastor Taira e o tio Tadashi, eles ajudaram com uma verba para poder comprar cadeira, comprar mesa, porque eu não tive ajuda nenhuma da sede, da sede que eu congregava. Só deram o nome da igreja para nós e toque o barco. Né? Era isso que foi dado para nós. Ficou só no papel, porque para fazer culto a gente não fez. Né? Voltei para cá. Mas era um projeto que eu tinha. Eu não queria deixar os irmãos fora da igreja. Eu queria que os irmãos tivessem um lugar para congregar. Né? Eu poderia muito bem falar assim, não, eu vou para outra igreja e vou congregar. Né? Só que aquilo ficou em mim. Então a gente foi produzindo isso, planejando isso. Mas, pela misericórdia do Senhor, o Senhor não permitiu que a gente assumisse a igreja lá. A gente veio para cá, abriu essa igreja, né? O pastor Kate conversou com o pastor Taira, o pastor Taira decidiu, o pastor Taira é o vice-presidente da obra, né? A gente é o terceiro da igreja. Aí a gente montou essa igreja, né? No começo, às vezes, dava aquele medo, né? Tipo, será que vai fluir isso aqui? Será que vai avançar isso aqui? O que me deixou em paz foi quando o pastor Kate disse para mim assim, não se preocupe com a quantidade de pessoas que vêm para a igreja. Amém. Ele sempre disse isso para mim. Não se preocupe com a quantidade de pessoas, porque só os verdadeiros vão permanecer. Só aqueles que querem Deus vai permanecer. Aqueles que não querem Deus não vão ficar. Os que querem vai, porque não vai olhar para a gente. Vai olhar para Deus. Não vai olhar para o que a gente faz, para o que a gente é, para o que a gente tem. Vai olhar para Deus, por aquilo que Ele é. Amém. Isso daí sempre foi, como diria, uma segurança para mim. Sim. Sempre foi uma segurança para mim. Isso daí ficou dentro de mim. Então, assim, no começo era difícil, porque como ser humano, a gente pensava, poxa, essa igreja não vai vingar.
Ela não vai continuar, ela não vai. Mas eu lembro que Deus deu o nome da igreja para mim. Glória. Deus deu o nome da igreja para mim, né? Num projeto, numa consagração. Deus me deu um tema chamado Conquistando Vidas para Cristo. Glória a Deus. E o pastor Kate falou que seria Sansei o ministério. Por quê? Porque seria netos de japoneses. Tem umas pessoas que acham que essa bolinha vermelha é o olho. Seria a bandeira do Japão, no caso. Isso aqui é a bandeira do Japão. Isso. O peixe é a multiplicação. Isso. Esse azulzinho aqui é o peixe, mas as pessoas acham que é um olho, né? É. Eu já vi pessoas falando que é aquele olho egípcio, é isso, da mitologia, sim. né? Então, são várias questões que as pessoas levantam, né? Então, na realidade, assim, essa bolinha vermelha representa a bandeira do Japão, Amém. né? Seria o modo de dizer o Sansei. E o peixe é o conquistando vidas para Cristo, ou seja, multiplicar. Glória a Deus. Né, aquela passagem que Cristo multiplica ali no deserto, os 5 pães e os 2 peixes. Amém. Né, o Senhor, ele alimenta na sua primeira multiplicação, mais de 5.000 homens. É verdade. Fora mulheres, fora crianças. E a segunda multiplicação equivale a muito mais. Né? Então, assim, a gente veio com esse propósito. O peixe, o símbolo foi Deus que mostrou para mim. Eu falei para o pastor Kate, falei assim, esse é o símbolo que Deus deu. Ele falou, é esse mesmo. Vamos produzir esse logo. Foi na hora que a gente começou com a produção. Mas aí, a igreja em si, nossos cultos sempre foi terça, quinta e domingo. Desde quando abriu a igreja, a Sansei nunca mudou sua data de culto. Nunca. Sempre foi terça doutrina, quinta campanha e domingo família. Foram acrescentados os sábados, né? Mas a gente começou ali. Então a gente começou com aquele pouquinho de gente, porque 30 pessoas era convidado, um convida outro, vamos lá, tal, os irmãos foi, né? Verdade. É. Mas depois a gente fazia culto com 10, com 15, Sim. né? E os cultos de domingo até que vinha um pouquinho mais, vinham uns 18, 20 Isso. pessoas. E isso foi indo, foi produzindo, foi avançando, foi crescendo, né? Foi crescendo. Até um dia que as campanhas de quinta-feira, nós tínhamos 100 cadeiras na igreja, eu lembro. Nós colocamos 90 embaixo e 10 em cima. 100 cadeiras. Quando era culto de quinta-feira, depois de uns 5 meses de culto, não cabia mais ninguém. É verdade. Era muita gente em pé na porta da igreja. Gente na rua. Não cabia pessoas. A gente chegou até a fazer um louvorzão e não cabia pessoas lá dentro. Não cabia. Acho que até chegou a faltar o hot dog pro pessoal, né? Foi. Mas foi uma bênção. Mas aquela época, Deus, quer dizer, ia tanta gente na igreja, lá, né? Que Deus mostrava um lugar maior. Né? Até um dia nós saímos de lá, fomos lá para baixo, perto da padaria City Bread. Lá ficamos ali alguns anos. Só que o nosso maior problema lá embaixo era o transporte. Ponto de ônibus. O ponto de ônibus não Era tinha longe. nenhum. Verdade. Nenhum. Bem longe. Ou parava lá em cima para as pessoas descerem as ruas, ou parava lá na Chocolândia para as pessoas virem andando até a igreja. Sim. Não tinha nenhum acesso pela Paulo Facini, nenhum acesso. Tivemos uma luta muito grande. Passamos uma luta muito grande lá em cima. Aprendi muita coisa antes de descer. Deus sempre prepara a gente antes de a gente passar por um ponto maior. Deus nunca vai tirar a gente de um lugar para colocar em outro sem a gente estar preparado. Amém. Então, assim, às vezes você fala assim, mas você sofreu aqui. Mas antes de sofrer aqui, eu já sofri aqui. Eu passei aqui, eu tive que aprender algumas coisas aqui, para poder passar por cima de algumas coisas aqui, para chegar a coisas novas. Chegou coisas novas para mim de luta, chegamos aqui nessa igreja que nós estamos hoje, lutas vieram, lutas estão vindo, mas isso é tudo para nos preparar. Verdade. Porque a oportunidade de nós termos o templo próprio, ela é muito grande agora. Meu Deus. A chance que nós tínhamos vamos dizer, há 12 anos atrás de ter um templo próprio, era, vamos dizer, de 0,01%.
Verdade. Hoje não. Hoje nós podemos dizer que a chance de nós termos um templo próprio pela nossa igreja é de 90%. Glória a Deus. 90%. Hoje nós temos uma chance. Então, assim, foi luta, apanhei, fui mal falado, fui discriminado, fui taxado de ladrão, de falso, disso, daquilo, como até hoje a gente passa por isso. Só que assim, a minha conduta, a minha índole nunca mudou. Ela sempre foi a mesma. Para quem está comigo esses 12 anos de igreja, sabe que eu tenho irmãos aqui dentro da igreja que estão 12 anos comigo. É verdade. Desde quando a igreja fundou. Irmão Manuel, né? O Manuel é nosso pioneiro da igreja, até né? o Rianzinho, que quando o Rian chegou, chegou pequenininho lá. Era na escolinha e hoje já está na mocidade. Tá na mocidade. Era a reclamação dele todo dia para mim. É verdade. A reclamação, não parava quieto. O pastor falou agora há pouco a respeito do sotaque de Iguape, né? Ele chama o Rian de meu lindo. Será que tem alguma coisa a ver? Não, isso daí é porque ele é feio. É do Iguape mesmo. Isso é jogada. Agora que a gente está entendendo a língua, né? O Rian ele cresceu lá dentro. E sabe o que é o mais interessante? Quando eu encontrava com o Rian na rua, ele gritava do outro lado, pastor, né? E um dia, de repente, ele apareceu na igreja aqui com o tio dele. Né? A tia dele, vieram na igreja, e lá ele decidiu. Mas ele dava uma de machão, tipo assim, negócio da igreja, não sei o quê. Ele queria viver a vida dele. Mas Deus foi quebrando. Na realidade, ele que se manteve duro ali, mostrando que era o cara, mas não era o cara nada. Deus foi mudando ele. Hoje ele é uma bênção de Deus aqui na igreja. Verdade, né? Então, assim, o Rian é raiz disso aqui. Né? A pastora Lourdes, a pastora Demari estão conosco desde a fundação da igreja. A pastora Nair, né? Pastora Nair, que os irmãos chamam de Naira, né? É a pastora Nair. Ela, quanto tempo ela está conosco desde a fundação da igreja? Né? O diácono Manuel, vocês, né? Tem mais gente aí o Mário, né? O Mário, a Regiane, as meninas dela, o Andrei, o Andrei chegou na nossa igreja lá pequenininho, hoje está com a gente até hoje, né? Já está com 20 e poucos anos aí. Quantos anos chegou o Pedrinho, né? Chegou na nossa igreja lá com 10 anos de vida. Verdade. Hoje está com 20 e pouco, está na nossa igreja aí, né? Então, assim, são pessoas que se tornaram pioneiras na igreja, né? Tem a pastora Joana, que é a mãe do nosso irmão Diácono Manuel, né? Uma pessoa abençoada, a pastora Joana, né? Devido a algumas dificuldades não pode vir, mas verdade. Assim, nós oramos pela vida dela, ainda nós levamos a ceia para ela, então isso cheia aqui do Espírito mantém Santo, essa comunhão da igreja, mas não foi fácil você chegar praticamente com seus pés e suas mãos atadas para conduzir uma igreja, aonde você sabe que isso aqui não é uma empresa, onde você abre um restaurante, a pessoa ela aparece do nada para ficar lá, ela se torna seu cliente. Isso aqui não. Isso aqui, a pessoa chegou na igreja, ela pode ficar do lado de fora, olhar e dizer, eu não entro aqui, não quero entrar. Não vou. Então, são pessoas que entraram aqui e sempre se sentiram bem. Algumas não permaneceram, outras permaneceram. Né? Algumas Deus recolheu dentro do ministério. Então, assim, outras pessoas saíram do ministério e Deus recolheu também. Não por outras coisas, mas porque esse daí é a lei da vida. Né? Mas são coisas que Deus permitiu que acontecesse. Então, assim, todas as pessoas que colocaram o seu pé dentro da Sansei um dia, todos eles são construtores dessa obra, todos. Aqui a gente não isenta ninguém. Todos que entraram nessa igreja um dia, para olhar para a nossa cara, para ver quem era a Sansei, e que de repente entraram um dia para adorar a Deus, por estar passando na rua, sentindo o coração de entrar, que teve vidas que entraram e fizeram isso. Entraram da igreja, estava passando na rua, eu vi a igreja, tendo culto, entrei, cultuei, senti bem, mas fui embora, nunca mais voltou. Mas assim, são pessoas que constituíram esse ministério, são pessoas que construíram essa igreja. Então assim, isso aqui não foi construído pelo pastor Kate, não foi construído pelo pastor Wilson, pelo pastor Taira. Isso aqui foi apenas, nós tivemos a oportunidade de sermos Neemias, de colocarmos a mão na construção. Mas aquele que nos deu força
aquele que nos ajudou, foi Deus. Mas Deus sempre enviou, né, seus filhos, seus levitas para essa casa, seus servos, para fazer com que a Sansei ela se tornasse hoje desse tamanho, para a Sansei chegar nesse tamanho, né? Então, assim, fácil não foi. Para nós constituir a Sansei, que é hoje, esse tamanho da igreja que nós temos hoje, não estou dizendo tamanho de bloco, de tijolo, estou dizendo tamanho pelo reconhecimento que Deus nos deu, né? Por sermos reconhecidos no Nordeste, sermos reconhecidos aqui em São Paulo, em alguns países, não digo no país, pelo menos na cidade do país que eu estou dizendo, a gente ser reconhecido. Sim. Então, assim, a gente, graças a Deus, a Sansei pôde levar o nome daquele que se entregou por nós, que é Jesus Cristo. Amém. De Nazaré. Glória a Deus. Amém. A gente estava falando do Rianzinho, tem um recado do Rian aí para o pastor, parece? Vamos ver. Pai do Senhor, gente, tudo bem? Eu sou o Rian. Bom, nesse exato momento eu vim aqui agradecer nosso querido pastor Wilson, em nome da nossa mocidade. Quero agradecer a ele por tudo que ele fez pela gente, por tudo que ele faz, por sempre ele atender nossos pedidos, sem custo nenhum. E, bom, pastor, muito obrigado por tudo que o senhor faz pela gente, né? E tudo aí a gente faz. A gente não consegue escrever num caderno tantas coisas que o senhor fez para a gente. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível, esse pai excelente, porque realmente, se não fosse o Senhor em nossas vidas, hoje creio eu que a mocidade não seria a mocidade que é hoje. Fica no paz, gente. Tchau, tchau. Pastor, como que é pastorear esses filhos espirituais? Como que é assim? Hoje o pastor tem família, né? Mas como que é assim conciliar os dois ministérios? Esses filhos espirituais, essa mocidade aí, a gente dá glória a Deus porque eles estão aqui na igreja, né? Pela idade deles aí, a gente tem visto tantos jovens, né? Corrompidos, né? E o Rian é um exemplo, né? De estar aqui louvando, adorando a Deus. Ele hoje aí gravou um vídeo para representar aí a mocidade, né? Pelo que o pastor faz, né? Pela igreja. Glória a Deus, né, por essa oportunidade de ter pessoas que são queridas e amam a gente ainda, né? Esse modo de a gente poder conduzir a igreja e a família não é fácil, né? Quero aproveitar esse momento, quero mandar um beijo para minha esposa, para os meus 2 filhos, o Nicolas e o Paulo, né? São crianças que são presentes de Deus, né? Os 2 tiveram processos que não sobreviveriam, mas Deus deu, né, o Nicolas e tanto quanto o Paulo, né, para aquele processo difícil que eu passei, mesmo vivendo processo difícil em casa, estava na igreja, né? Verdade. Vendo a minha esposa ali internada, vendo a minha esposa todos os dias tomando aquelas medicações, né? E devido à gravidez, as medicações não ficavam nela, voltavam. Foi um processo muito difícil, mas sempre na igreja, adorando, exaltando a Deus, sim, né? Sim. Então, assim, eu preciso aprender a separar isso, né? A gente vai aprendendo a separar isso, né? A gente tem o nosso ministério de pastor dentro da igreja, mas também não podemos tirar a nossa conduta de pai dentro de casa. É verdade, né? Sim. E essa situação de estar dentro de casa, eu preciso ser pai, eu preciso ser esposo, eu preciso ser filho, eu preciso ser amigo, eu preciso ser aquele motivador, mas também nos processos difíceis a minha esposa está do meu lado, os meus filhos estão do meu lado, né? E dentro da igreja eu preciso ser pastor, preciso ser pai, preciso ser amigo, preciso ser irmão, preciso ser um aconselhador, preciso ser um auxiliador. Então, há várias funções, muitas funções, elas são geradas dentro da nossa decisão. A partir do momento que a gente serve a Deus, decide servir a Cristo, sabemos que a luta ela se torna mais grande,
Porque quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Verdade. Então, assim, hoje, que nem eu disse no começo, o Rian é raiz dessa igreja. Chegou pequeno, né? Acho que chegou com, não sei se foi com 8 ou 6 anos de vida na igreja. É verdade, era bem né? pequenininho mesmo. Nossa, era terrível. Chegou com 6 ou 8 anos de vida, né? Deus fez essa criança crescer, né? Se tornou essa coisa mais linda que Beijo, está perto Rian. da gente, né? Rian sabe que o pastor ama a sua vida, né? Mas assim, a gente faz de tudo pela mocidade, faço de tudo pelas crianças da igreja, pelos irmãos, pelas irmãs. Eu não meço esforços para isso, né? Eu não meço esforços para estar com a minha família. Mas a minha esposa sabe, eu tenho o apoio da minha esposa. É isso que me mantém firme mais cada dia na igreja. Se ela for, eu vejo uma pessoa que está precisando de aconselhamento, ajuda, isso, aquilo, ela fala, vai lá. Tem Ela que ter dá o uma apoio. apreensão Ela dela. é a coluna. Ela fala, vai lá. Né? Aquela que dá um empurrão. Se você não tiver o tranco, né? Você não, às vezes não consegue nem se mover. Então você precisa ter uma pessoa que te dê um tranco para você se mover, né? Ela é uma cônjuge extraordinária na minha vida, né? Uma esposa extraordinária. Ela me apoia em tudo, ajuda em tudo. Glória. Então, assim, hoje eu vejo mais dificuldade de cuidar dos jovens do que há quase 10 anos atrás, 12 anos atrás. Eu vejo muita dificuldade. Por que muita dificuldade? Porque chegou a internet. Ah, sim. A internet, ela conseguiu corromper muitos jovens. Virou uma influência para eles. Virou uma influência. Maior do que Jesus, né, no caso, né? E isso, antes, pelo menos há 12 anos atrás, né, era, vamos dizer assim, entre aspas, raro você ver um jovem com celular. E o fato também da pandemia, né? Que muitos de nós ficamos em casa, esses 2 anos em casa. Só internet. Só internet. Internet, Inclu- internet, não só, internet. né, os jovens, mas nós adultos também. Acho que cultos procurávamos na Sim. internet, mas aí já via ali também, tá saindo o filme na Netflix e Isso. A influência secular, ela é muito maior que a influência cristã. Né? Se você sabe que tem um culto e você é um jovem, você sabe que o culto é online, você fala assim, vou assistir algo que seja mais interessante do que eu ouvir uma ministração. Que às vezes as ministrações, tem gente que fala assim, é cansativo, eu não vou ficar ouvindo. Tem uns que entram só para bater o cartão ali, que aparece, né? Fulano está assistindo, mas não mostra na que ele sai. Né? Mas mostra que ele entrou para assistir. Verdade. Né? Então, assim, as pessoas ficam presas a isso. Então, assim, eu vejo hoje mais dificuldade com os jovens de hoje do que do ontem. A minha mocidade, com 17 anos de vida, quando eu participei da primeira mocidade, a gente não podia fazer nada. Eu não podia jogar bola. sim. Eu não podia... É uma doutrina da igreja. interna da igreja. Eu não podia usar uma camisa polo como eu estou usando aqui. Não podia. Era banco, era disciplina. Aquele tempo era, isso há 20 anos atrás era disciplina. Né? Tinha coisa que eu não podia assistir na TV. Né? Que eu sei assim de 30 e 40 anos atrás, é que eles nem podiam assistir a TV, ter TV em casa, né? Sim, que elas foram crescendo, na realidade, não podia nem... o namoro cristão, vamos dizer ontem, estou dizendo agora, estou dizendo ontem, há tantos anos atrás, era a oração sem selo. Hoje não se ora mais. Hoje as pessoas não têm mais aquele amor e respeito pela palavra. Já vai direto para o selo. Né? Já vai pro selo. Tá. Porque é bonita, porque é bonito, porque é atraente. E fazer a vontade, ela é muito, muito boa para a visão humana. Por isso que hoje lidar com o jovem não é fácil. Antigamente, se você falasse para o jovem, ele temia a Deus. Verdade. Se você fazer isso, Deus não vai se agradar. Deus pode pesar a mão na sua vida. O cara criava medo.
ele se retraía a isso. Hoje não. Se você falar que Deus, de repente, ele não vai se agradar com o que você está fazendo, essa pessoa não é de Deus, tal, você não orou, então não adianta, não é de Deus. Não adianta falar isso mais. É uma coisa que você fala que entra por um ouvido e sai pelo outro. E isso estraga, né? Sim. Porque parece que, se você for ver hoje, a nossa geração antiga, o respeito pelo maior, nossa, era inexplicável. Hoje, o respeito pelo maior ou pelo mais velho, não tem. Hoje não tem. Imagina a gente que não é nada. Sou só o pastor deles. Fala assim, o pastor falou, mas ninguém está vendo. Vamos lá no cantinho. Só que eles se esquecem que Deus vê. Sim. Esse que é o problema. Então, assim, pecar na frente do seu pai, a gente não vai pecar. Você pecaria na frente do seu pai? Claro que não. Você temeria isso. Sim. Vergonha, medo, né? Constrangimento. A gente tinha que ter essa consciência hoje. É verdade. Vou pecar, mas eu sei que Deus está vendo. Então, por que eu vou pecar na frente do pai? O pai Tinha que ter essa visão. As pessoas não têm mais essa visão. É verdade. Eu louvo a Deus porque isso não saiu da minha vida. Permanece na minha vida ainda. Amém. Não é fácil, estou dizendo isso de mim, não estou dizendo das pessoas. Cada pessoa pensa do seu jeito, age do seu jeito e faz o que ele quiser. Eu digo do meu jeito, mas o meu jeito não vai mudar o jeito do irmão. Né? Eu não vou obrigar o meu filho a fazer isso. Sim. Se um dia ele tropeçar, a função da gente, não como apenas pai, mas como um pastor de ovelha, é sempre dar a mão e estender a ele. É verdade. Glória a Pecou, Deus. meu amigo? Se levanta, vamos ser disciplinado e vamos prosseguir. Amém. Tem uns que não querem nem estender a mão para o pecador. É verdade. Jesus não disse isso, eu vim para quem? Para os pecadores. O próprio Senhor ensina isso quando ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Exatamente. Quem é doente? Doente é aquele que é pecador. Aquele pecador que está ferido, que não quer saber de Jesus, porque até mesmo a gente estando com Jesus, nós somos pecadores. Né? Essa posição que as pessoas vão falar. Eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. Só que assim, quando o pecado ele é constrangedor, ele é um pecado que mexe no seu psicológico, ele faz você se afastar de Deus. Né? Então, assim, a gente como líderes de igreja, como pessoas que foram chamados para fazer a diferença, eu não posso olhar para o pecado que o irmão cometeu. Eu tenho que olhar para o irmão que errou e dizer a ele, dá tempo de se consertar. Você precisa de ajuda. Verdade. Hoje não. Lembra da parábola do bom samaritano? Jesus ensina o quê? Que o bom samaritano ajudou aquele homem. É verdade. E era o que não deveria ajudá-lo. Passou o mais levita, improvável, né? passou as pessoas certas ali, mas não fizeram. Que nem nós falamos, Deus trabalha sempre no improvável. É verdade. Nas coisas que são fáceis, né? Isso. Deus, às vezes, ele nem faz questão de colocar a mão, porque ele sabe que você é capaz de fazer isso. Mas tem coisas que são improváveis. E Deus trabalha em cima do improvável, das coisas impossíveis, das coisas que o homem não pode fazer, mas Deus pode. Né? Glória a Deus. Mas então, assim, só para finalizar essa situação, não é fácil lidar com o jovem de hoje. Muito difícil. A influência não está apenas na internet, está nas escolas. Né? Está com as pessoas aí fora. Então, assim, se nós mantermos os nossos jovens com as suas mentes ocupadas, adorando a Deus, eu acho que isso é uma grande oportunidade de mantermos eles na igreja. Porque eu não posso manter um jovem na igreja fazendo as coisas que o mundo faz. Correto? Sim. Por quê? Então é melhor que ele fique no mundo. Do que fazer as coisas para Deus sem excelência. Sim. É de qualquer jeito. Deus não precisou se vestir de Babilônia para ganhar Daniel.
Daniel virou crente daquele meio. É. Daniel era crente no meio daquele povo. Então, assim, eu não preciso praticar o mundo para atrair quem está lá fora para dentro da igreja. Sim. Precisamos ser nós mesmos mudados e transformados pelo Espírito Santo. Porque a salvação é individual. Porque eu vou mudar minha conduta para ganhar uma pessoa, eu vou estar vivendo naquela passagem. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Verdade. É. Então eu não posso fazer isso. É. Então é um pouco mais difícil hoje. É. Antigamente os jovens eram mais firmes. Tementes a Deus, né? E respeitavam os mais velhos ou aqueles que tinham mais conhecimento, né? Glória Sim. a Deus. Tem mais perguntas da internet? Eu acho que a Vi chegou alguma coisa aí. Vamos ver? Oi, amor. Meu, como é difícil gravar um vídeo, amor. Sempre acontece alguma coisa. Né? Mas eu tô aqui pra dizer o quanto nós te amamos, o quão especial você é para nossas vidas, viu? Te amo muito, de montão. Sou grata a Deus por tudo que você é. Você é o melhor pai do mundo inteirinho. Beijo, eu te amo. Cara, te amo, papai. Oh, Glória. Bom, esse é o mês dos pais, né? Então aí tá o Paulinho, a pastora Silvânia, um beijão. Obrigado, né? Nicolas. E o Nicolas, que, né, o pastor perdeu o cargo de mais fofinho da casa, né? O mais bochechudo, né? Pro Nicolas agora. Agora é o Nicolas. Parabéns, pastor, pela família linda. Amo vocês. Amém. O pastor quer falar alguma coisa para eles? Ixi, acho que falar da família, eu acho que para mim, é uma das coisas mais fáceis falar de família. Eu tenho um respeito enorme pela minha esposa, né? Eu tenho um respeito enorme pelos meus filhos. Tudo antes de eu fazer, eu penso neles. Porque eu sei que um erro meu se torna fatal para a vida deles. Eu não estou dizendo em coisas mais profundas. Eu estou dizendo tudo antes de eu fazer. Eu não penso só em mim quando eu vou comprar algo. Eu penso neles. Então, assim, sem família, hoje, se eu não tivesse a minha esposa e os meus filhos, seria um pouco mais complicado de permanecer assim na igreja, né? Estaria firme com Jesus, mas assim, não teria o apoio que eu tenho. Então, eles são fundamentais para o meu ministério. O meu ministério, ele ganhou força com a família que eu tenho hoje. Glória Eu a tenho Deus. esse apoio. Então, eu amo demais essa família que eu tenho. Ai, nós também amamos, Glória a né? Vamos então para as perguntas do pessoal da internet, pastor? Meu Deus. Vamos lá, gente. Olha lá, existe muita influência do mundo que atrapalha na educação dos filhos e cuidar do pessoal da igreja. Eu acho que, né, o pastor falou um pouco sobre isso, né? Sim. A influência do mundo, né, através da internet, né? Isso responderia? O pastor quer complementar mais algo? Educação dos filhos e o pessoal da igreja, né? Sim. Eu, na realidade, eu trabalho com agenda, né? Não agenda para pregar. Agenda para mim fazer as coisas. Que eu tenho horário para levar o meu filho para a escola, horário para buscar ele, né? Eu tenho horário para ficar um pouco com eles em casa, né? Horário para levar minha esposa para a faculdade, buscá-la na faculdade, horário para mim levar ela para fazer trabalhos de faculdade, né? Ela faz os serviços de casa, faculdade, igreja, ela me ajuda, né? E eu tenho meus horários à noite. Meus horários à noite às vezes eu fico sagrado. É sagrado. Às vezes eu falo para minha esposa, ela fala para mim assim: nossa, mas você não consegue ficar quieto dentro de casa à noite? Eu não consigo às vezes, porque eu preciso estar me abastecendo da palavra. Ou eu preciso pregar, eu preciso aconselhar, eu preciso cultuar, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, assim, essa pergunta: existe muita influência do mundo que atrapalha na educação dos filhos? Sim, existe muita influência, né? Você tentar ensinar algo para o teu filho e o mundo fazer diferente. É verdade. Né? Você quer ensinar algo para o teu filho, porque hoje, na realidade, nós estamos rodeados de situações contrárias. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, ele fala que o diabo está em derredor, bramindo como um leão, à espera da sua presa.
Ou seja, crianças e jovens, eles têm essa influência da internet, que falamos, né? Do Instagram, esse tal do TikTok agora, né? Isso daí é uma coisa que estraga muito as pessoas, né? Assim, as ferramentas da internet, ela tem esses seus benefícios, mas também tem os seus malefícios. Tem coisas que não ajudam, só separa. Uma das coisas que eu já usei num culto de ensinamento aqui, missionária Cristina, pastora Kira, foi de falar de pessoas que gostam de... tem pessoas que elas não sabem conversar com você, mas elas usam a internet para desabafar. Usam o Facebook para desabafar. Hoje as pessoas usam até a palavra de Deus para tentar atacar alguém. É verdade. E sabe o que isso acontece? Era do cancelamento. Isso. Né? Aí sabe o que acontece? Você sabe que no meio dos seus amigos do Facebook, você tem gente que é crente. Tem gente que não é crente. Tem gente que é de outra denominação. Tem gente que nem acredita naquilo que você faz e serve. Então, há vários tipos de pessoas. Aí você lança algo falando, fui uma igreja, aquela igreja, isso, aquilo. Você acaba denegrindo a imagem da igreja evangélica. Você acaba influenciando as pessoas que já têm um histórico não legal com as coisas que acontecem na igreja, coloca na mente delas dizendo, está vendo? Por isso que eu não vou para a igreja. Contamina, né? Acaba contaminando. Isso. Qual é a nossa função? A nossa função, às vezes, diz a palavra, é melhor o sábio se calar do que o tolo falar. Às vezes a pessoa não fala, ela escreve. Isso acaba atrapalhando. E o crescimento dos nossos filhos é a mesma coisa. Você ensina coisas que não pode fazer, a internet ensina coisas que fala, pode fazer. Né? Você sempre vai ter essa... Então, é uma luta constante. Não vamos dizer que é fácil, né? Atrapalha, e cuidar do pessoal da igreja. Cuidar do pessoal da igreja não é fácil, mas é uma coisa que eu amo. Só que eu não posso dar atenção 24 horas para todos ao mesmo tempo. Sou um só, mas as pessoas podem me chamar. A hora que eu puder, eu vou responder. A minha esposa sabe, as pessoas que me conhecem sabem. Eu não deixo de responder as mensagens de ninguém. Não deixo. Demoro, talvez um pouco, porque de repente eu estou conversando com alguém, mas eu respondo. Então, assim, não é fácil, mas eu preciso lutar contra isso. É a mesma coisa a palavra. Você prega algo na igreja que a própria internet influencia e atrapalha o cuidar do pessoal da igreja. Pessoas que acabam distorcendo, né? Pegam fora do contexto que está sendo aplicado, né? Sendo ministrado e acha no Google. Deturba toda a palavra. Pastor, eu vi que no Google pode isso. Eu falo, irmão, isso não tem. Viva aquilo que você está aprendendo dentro da tua casa. As pessoas querem viver o que está ensinando lá fora. Por isso que a igreja hoje ela se dispersa um pouco. Né? A igreja se dispersa um pouco. Por quê? Porque ela ouve uma palavra na igreja, com o pastor, daqui a pouco ele vai na internet, ele vê uma outra coisa. E ele começa a criar confusão na sua mente. É falta de discernimento. Discernimento. E o que ela faz? Começa a se esfriar. Aí ela não vem num culto. Aí tem gente que fala assim, mas não precisa ir para a igreja para ser salvo. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que estar junto com os irmãos da congregação em comunhão. E não fora da comunhão. Nós temos que estar em comunhão com a igreja. Né? Sim. Temos que ser ali um corpo só, estamos juntos. Então, precisamos congregar junto com os justos. É verdade. Com a igreja, com a santa igreja, diz a palavra de Deus. Então, nós temos que estar juntos. Então, assim, a nossa casa, dentro de casa, a gente pode até se afastar das coisas que, tipo assim, fofoca, olhar feio de algum irmão, isso, aquilo, você pode até fugir disso. Mas você não está em comunhão com ele, com os outros irmãos. Fica vendo TV, fica vendo coisa pior ainda. É verdade. Coisa que não presta. E acaba fazendo o quê? Atraindo para dentro de si coisas que não agradam a Deus. Novelas, né? Novelas, esses realities, né? Que fala, reality shows, né? É verdade. Essas coisas aí, ou ficam vendo Instagram, TikTok, fica vendo aquelas coisas ali, ó. A pessoa não produz. Ela perde o tempo parado.
Não estou dizendo que é proibido usar o Instagram, ou é proibido usar o TikTok. Não estou dizendo isso. Tem coisas que é boa, tem coisas que não é. Né? Sim. Se você for ficar vendo um vídeo no Instagram, veja algo que seja agradável aos olhos de Deus. Junto para você. Ah, pastor, agora quer que a gente seja santo? Mas é buscando a santidade que nós alcançaremos o céu. É por força. Né? O céu não é conquistado fácil. Se fosse fácil, olhava o que queria, fazia o que queria, os meus pensamentos mandavam em mim. É verdade. Né? Então eu viveria a minha vida do jeito que eu quero. Mas eu não pego no pé de ninguém. Em relação a fazer isso, fazer aquilo. Eu não gosto de pegar no pé de ninguém. Eu não quero ser chato. Não gosto de ser chato, não sou chato. Então, assim, se vierem me perguntar, eu falo. Se não vierem me perguntar, se eu ver que está extrapolando, aí eu vou e falo. Mas eu falo com carinho. Chego, chamo de canto, não exponho. Chamo o irmão, vem cá, irmão, quero falar com você. Deus, é isso, aquilo. Então, assim, a gente tem que ter uma forma de falar. E essa forma de falar como pastor de igreja, isso daí influencia muitas pessoas a entenderem que você quer o bem para ela e não o mal para ela. Verdade. Né? Amém. Temos mais perguntas, Vi? Todos somos filhos de Deus? Com certeza. Todos nós somos filhos de Deus. Somos criaturas. Somos criações deles, né? De Deus, né? Então, Deus é o Criador e nós somos as criaturas. Fomos criados, somos as criações dele, né? Então, assim, nós todos somos filhos de Deus. Tem pessoas que se intitulam a não ser, mas a palavra dessas pessoas não vale do que a palavra de Deus, né? Dizendo que nós somos filhos, né? Somos chamados de filhos. Glória a Deus. Mais uma, Vi? Cuidar das ovelhas é igual cuidar dos filhos? Eu acho que também, né? Cuidar das ovelhas e cuidar dos filhos gera um pouco de diferença. Pouco. Porque um amor de pai para filho é diferente. Sim. É diferente. Né? Mas tem coisas que a gente faz pelas ovelhas. A gente faria. Uma das coisas que eu mais tenho zelo é o perdão. Perdão, isso é o mais importante para mim. Então, assim, se acontecer alguma coisa que desagrade os meus olhos, isso, aquilo, posso ficar chateado, mas eu vou perdoar. A ovelha é a mesma coisa. Eu vou perdoar. Ou seja, quem sou eu para não perdoar? Sim. Somente Deus pode fazer isso. Então eu tenho que perdoar. Essa é a minha função. Não tenho rancor, raiva de ninguém. Não tenho mágoa, ódio. Tem coisas que aconteceram lá atrás, mas com Jesus se fez novo. Então ficou para trás. Eu não preciso viver mais o que eu vivi lá atrás. Então cuidar das ovelhas não se torna praticamente igual. Há pouca diferença. Por causa do sentimento de pai pelo filho. Sim. Né? Mas eu, como um pastor também, eu vejo ovelhas que precisam de pai. E eu quero ser pai para essas ovelhas. Né? E o carinho é o mesmo, né? Só dá essa diferença porque são presentes que Deus gerou na sua mão e são pessoas que Deus colocou na sua mão, né? Os filhos são presentes de Deus e as ovelhas são Deus que colocou nas suas mãos para cuidar. Então eu vejo pouca diferença, mas assim, o amor é o mesmo, o respeito é o mesmo. É verdade. Pastora Kira, quer perguntar mais algo? Amém. Eu fiquei muito feliz, né? A gente fica super à vontade aqui com o pastor, né? Conversando. Eu acho que não deu tempo nem de conversar tudo o que a gente quer, mas assim, aí vamos marcar outro dia para a gente estar conversando. Vamos sim, com o maior prazer nós vamos conversar aqui. Tá, pastor? Eu agradeço. Sim. Né, pelo pastor ter vindo. Agradeço sempre pelo apoio do pastor. A gente sempre vai contar com o pastor. Amém. Né? E a gente agradece o pastor ter dado essa oportunidade para nós. Eu acho que é um tratar de Deus nas nossas vidas, né? Somos poucos, mas assim, eu vejo uma força de vontade em todos. Isso. Né? Então, se é porque é tudo para Ele, para o Senhor. Então, vamos fazer, né, pela graça, né, e revestidos de poder, do poder de Deus,
porque é só com Ele mesmo, é só Deus nas nossas vidas mesmo. Obrigado, pastor, então, pela presença. Então, vocês compartilhem aí para quem precisa ouvir, né, o que o pastor deu aqui de dica para nós. E continuem aí, né, seguindo, compartilhando o nosso canal para chegar, né, para mais pessoas, tá bom? O pastor quer deixar uma mensagem para os pais, para os filhos? Quero agradecer, né, essa oportunidade de a gente poder gravar aqui num dia igual hoje, né? A oportunidade que Deus deu para a gente, né? É uma oportunidade que todos que estão nos assistindo têm. Todos, né? Então, assim, nunca se sinta desvalorizado. Sempre Deus coloca alguém que olha para você e acredita na sua capacidade, no seu valor, né? O vento pode ser contrário, pode ser muitas pessoas contrárias, mas assim, vai ter que vai te apoiar, né? Então, assim, eu cheguei aqui porque teve gente que me apoiou. Teve muita pedrada, mas teve gente que apoiou. Então, é essa palavra que eu deixo para os irmãos que estão nos assistindo, para todos aqui. Agradeço a Deus, agradeço a missionária Cristina, a pastora Kira, a toda a sua equipe aqui que está ajudando, né? Que Deus possa abençoar. Compartilhe aí nas redes sociais, né? Vai se inscrever no canal da AD Sansei, né? E vem visitar a nossa igreja. Vem visitar a nossa sede aqui em Guarulhos, aqui na rua Juvenal Ramos Barbosa, número 15, né? Louvado seja Deus, né? Juvenal Ramos Barbosa, número 15, aqui no bairro Macedo, né? Vem fazer uma visita para a gente aqui. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Pastor, Amém. Pode fazer uma oração por nós, para terminar aqui? Amém, amém. Vamos fazer uma oração? Bem, vamos fechar nossos olhos aqui, vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor. Aonde, Senhor Deus, pelo pouco tempo nós pudemos falar da forma que o Senhor chegou até nossas vidas, Senhor. Pai, abençoa, Senhor Deus, este canal, estas vidas que aqui estão, aqueles que vão assistir, que a Tua graça alcance. Senhor, através, Senhor, daquilo que nós falamos aqui, pessoas possam sentir a presença do Teu Espírito Santo. E criar, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, uma fidelidade contigo, Senhor. Pai, pedimos a Ti, Senhor, guarda, Senhor, este povo que esteve conosco aqui. Obrigado, Senhor, por esta tarde maravilhosa na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Obrigada, viu, gente? E esperem o próximo episódio, na semana que vem. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.